Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo de hoje, de uma certa forma, é uma continuação do vídeo que eu fiz recentemente aqui no canal sobre a Era de Peixes, que já teria terminado. E hoje nós vamos falar então sobre a Era de Aquário, com as suas, digamos assim, características, os seus pontos positivos, algumas sombras que também podem se manifestar dentro desse ciclo, e claro, o que depende de nós é justamente nós vibrarmos no melhor das energias de Aquário. Então, para falar justamente sobre essa era de Aquário, que nós já estaríamos vibrando dentro dela, a humanidade como um todo vivendo já essa etapa, que é fruto, como eu expliquei brevemente também no vídeo sobre a era de Peixes, lembrando que as eras astrológicas, elas são ciclos de mais ou menos 2150 anos, que são gerados pelo movimento de precessão da Terra. A Terra faz um movimento como se fosse um peão. E as eras astrológicas são de trás para frente. Então nós viemos da era de Áries, depois da era de Peixes e agora nós estaremos na era de Aquário. Então é uma experiência que rege digamos, os fatos que, claro, acontecem com a humanidade como um todo. Obviamente que dentro desses mais de 2000 anos tem microciclos também. Então, lembrando, cada era astrológica nós podemos dividir ela em 4 partes. Então, 2150 anos dividido por 4, nós temos aí os 540 anos, 550 anos, que justamente é uma transição de uma era para outra. Então nós estamos aqui agora desde a década de 50, 60, dentro da era de Aquário. Então nós recém começamos a era de Aquário. E a primeira etapa dela, são 4, a primeira etapa duraria aí 540, 550 anos. Então nós estamos numa transição. É como se nós estivéssemos ainda uma influência coletiva da experiência de peixes, mas nós já estamos nos encaminhando para a era de Aquário. Claro que a era de Aquário tem algumas sombras naturais, que é uma sombra da energia de Aquário, os radicalismos, as revoltas, os extremismos de todo tipo, as desobediências porque sim. Né? Essa é uma característica, digamos assim, mais sombria, né? Que pode se manifestar a nível coletivo. Mas vamos aqui falar nesse vídeo justamente como que nós podemos vibrar dentro da era de Aquário num aspecto positivo. Como que nós podemos vibrar no melhor da era de Aquário. Então vamos lá. Da mesma maneira que Peixes, que é o último signo da roda zodiacal, e o Aquário, que é o penúltimo signo, esses signos são os mais, digamos, os elevados dentro desses 12. De Áries até Peixes, Aquário e Peixes são os últimos, então eles vibram em energias muito mais coletivas, ou deveriam vibrar nas energias coletivas. Então os grandes ideais, eles são características da era de Peixes, e podem também ser uma característica da era de Aquário. Também esse espírito de igualdade, de amor entre as pessoas, que já começou a nascer na Era de Peixes, pode continuar dentro da Era de Aquário. Só que quando eu me refiro aqui à igualdade, é óbvio que eu estou me referindo a uma igualdade de espírito. Em termos essenciais, as tradições antigas coincidem em dizer a humanidade é una, tem uma mesma identidade espiritual, isso não nos difere. Agora, ao redor da essência espiritual, sim, nós vamos ter corpos diferentes, de tamanhos diferentes, de cores diferentes, opiniões, visões políticas, visões religiosas diferentes, mas nós somos iguais em termos essenciais. As nossas raízes espirituais seriam as mesmas. Agora, nós somos diferentes a nível de personalidade, a nível exterior, a nível superficial. É obviamente que a pessoa que busca espiritualidade, ela deve buscar se conectar com a sua raiz para poder se conectar com as raízes dos demais. Essa é a ideia da espiritualidade de fato. Não separatividade, não a ideia de gerar uma divisão, não a ideia de gerar conflitos. Pelo contrário, espiritualidade é amor, espiritualidade é união. Então, além desse espírito de real igualdade entre as pessoas, que já não começou a nascer na Era de Peixes, que pode se desenvolver também dentro da Era de Aquário. E uma das características principais que nós temos que aprender a manifestar dentro dessa Era de Aquário, que é a conjugação das diferenças. Aquário tem essa capacidade de conjugar as diferenças, de gerar uma unidade apesar da multiplicidade de características. Isso também é um aspecto, digamos assim, que vibra alto dentro da Era de Aquário. E o interessante é nós percebermos que dentro dos signos, nós temos os signos de terra, água, ar e fogo. Vamos pegar aqui os signos de elemento ar, que é onde se encaixa a experiência de Aquário. Gêmeos, Libra e Aquário. Gêmeos tem uma tônica mais ligada com a minha forma de pensar, o meu raciocínio. Libra já é um aspecto mental de raciocínio com outras pessoas. E o Aquário
envolvendo a coletividade. Então nós estamos vendo que nós estamos dentro de uma era que envolve a coletividade. E quais são as características, então, também, além dos aspectos positivos, que a gente observa dentro da Era de Aquário? A explosão demográfica é uma característica justamente da Era de Aquário, por quê? Porque um dos regentes de Aquário é Urano. E Urano, ele é a energia dos extremos. Vou colocar aqui na tela um gráfico muito simples que mostra essa explosão demográfica justamente após a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. O que nós temos ali? Uma explosão demográfica, justamente que é essa energia dos extremos de Urano, e Urano é um astro afinizado com a energia de Aquário. Além da explosão demográfica, a característica da Era de Aquário, as inovações de todo tipo, a aviação, até porque Urano é o deus que representa o céu, a abóboda celeste. Urano significa aquele que cobre, aquele que envolve. Isso é o simbolismo da divindade Urano. Então os foguetes, digamos, as viagens espaciais, que começaram muito forte dentro do início da Era de Aquário para cá, são uma das características principais aí dessa Era de Aquário e, claro, isso vai continuar. E também como Urano, que rege Aquário, e Aquário, por excelência, tende a extremos, nós temos hoje, né, uma excessiva tecnologia de um lado e, às vezes, pequenos grupos detendo muita riqueza, e uma extrema pobreza de outro lado também, onde pessoas acabam falecendo, inclusive por não terem alimentos, pela escassez de alimentos. Isso é uma característica também que a humanidade vai ter que aprender em algum momento a equilibrar isso. E aqui eu não estou defendendo nenhuma pauta política específica, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a humanidade ela vai tender aos extremos e vai ter que chegar num ponto de entender que isso é, de fato, não é nada agradável para a experiência da humanidade. Nós temos que nos aproximar mais de um equilíbrio. Então, essa excessiva tecnologia de um lado, a escassez de alimentos do outro, também a riqueza extrema, tanto canalizada para o bem, que é algo interessante, muito interessante, mas também a riqueza extrema sendo canalizada para o mal, isso também é uma característica dessa era de Aquário. Mas talvez o principal elemento, que é algo que já está sendo cultivado, e acredito que você e o que você enxerga ao seu redor, as pessoas que você convive, é algo que nós estamos vendo também, que é o cultivo da espiritualidade. Como falei, Aquário é o 11º signo, ele está próximo do 12º, que é o último. Então Aquário tem essa busca do transcendente, do coletivo, dos ideais que saem desse mundo materialista que nós vivemos, que tem vários nomes, né, vários ismos que são usados hoje em dia, todos fazem parte desse mundo materialista que nós vivemos. Falei mais específico sobre isso no meu vídeo sobre Saia da Matrix, já faz um tempo, né? Mas ali eu falei mais especificamente sobre esse tema. Então a espiritualidade, ele tem essa tônica, né, de pertencer tanto à Era de Peixes, que já foi, quanto a essa Era de Aquário que nós estamos vivendo agora, e que vai um bom tempo ainda, são mais de 2000 anos. Então nós temos uma experiência aí, de fato, de muito cultivo da espiritualidade, do cultivo da real igualdade, a igualdade em termos essenciais, em termos espirituais. Não existe nenhum ser humano igual ao outro em termos físicos, todas as digitais são diferentes. Mesmo os gêmeos, trigêmeos, não são iguais. Então não existe essa ideia de igualdade aqui no mundo das formas. Existe igualdade, de fato, a nível espiritual. E como falei, a nossa tarefa, então, enquanto homens e mulheres que buscam a verdade, que buscam o espiritual, que buscam a transcendência para além desse mundo formal, concreto e muito conectado ainda ao material, a nossa tarefa é conseguir conjugar as diferenças. Mas como é que nós vamos conjugar as diferenças fora se nós ainda não integramos a dualidade em nós? Como é que nós vamos conseguir conviver com pessoas que não pensam como nós, que não fazem o que nós fazemos, se nós ainda não geramos uma união interna entre todos os elementos da nossa vida interior? Portanto, a única saída para a gente lidar bem dentro da Era de Aquário é lidar bem com a nossa própria vida interior. É pegar todos aqueles elementos que brigam dentro de nós e gerar uma paz, um equilíbrio. E justamente essa guerra interior que nós estamos inseridos na experiência humana, essa guerra interior ela tem uma finalidade, que é justamente chegar a uma paz. Portanto, para haver paz na humanidade, nós vamos ter que chegar a uma paz interna. E curiosamente, falando em paz, né? Infelizmente tem mais aí um conflito começando no Oriente Médio. Então é mais uma situação que mostra que ainda falta para o ser humano desenvolver esse elemento que é a raiz espiritual.
E eu coloco ainda mais duas características positivas que nós podemos vibrar ainda dentro dessa era de Aquário, que é o altruísmo, ou seja, essa ideia de canalizar a energia que é da natureza e não é nossa, canalizar essa energia para fazer ações bondosas e generosas aos demais. Essa é uma excelente vibração dentro da era de Aquário. E também, de preferência, claro, que nós vibremos numa liberdade de pensamento, numa liberdade de expressão, mas que possamos também respeitar a liberdade de pensamento dos demais, a liberdade de expressão dos demais. Isso também é uma característica aquariana. Como falei, talvez uma das coisas mais difíceis da nossa tarefa humana é conseguir conviver com outras pessoas, principalmente com aquelas que não pensam como nós, que não fazem o que nós fazemos. Conviver com aquelas pessoas que não compactuam com a nossa forma de vida muitas vezes. Só que a questão não são as outras pessoas, a questão é o que eu estou vibrando, o que eu estou fazendo, o que eu estou emanando para a Mãe Natureza, o que eu estou emanando para o cosmos. Essa é a ideia. Os demais, cada um com o seu trabalho, cada um com as suas ideias, cada um com a sua vida interior. Nós temos que colocar um foco, como falei, nessa conjugação das diferenças que existem dentro de nós. E na medida que isso é feito por muita gente, naturalmente a convivência humana em sociedade se torna harmônica, porque a harmonia se estabeleceu dentro de nós, porque o equilíbrio se estabeleceu dentro de nós. Então aqui, de maneira resumida, claro, quis trazer um pouquinho dessas energias aquarianas, que fazem parte, claro, da era de Aquário, como que nós podemos vibrar melhor dentro dessa era astrológica que está começando recém, porque ela vai até o ano 4000, 4100, então são ainda muitos séculos que a humanidade vai vivenciar dentro dessa era. E é isso, então, que ficam essas reflexões, para que vocês possam internalizar essas ideias, levar para o coração, ver se para vocês isso faz sentido ou não. E como sempre, deixar o seu like ou o seu gostei, caso você gostou desse vídeo, e deixar também o seu dislike, caso não gostou dessas reflexões, natural. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e ative as notificações, ative o sininho para receber todas as notificações no seu celular, enfim. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço. E o que eu desejo para todos nós é muito altruísmo, muita generosidade, muita fraternidade e muita união entre as pessoas. Mas lembrando, para que isso aconteça, nós temos que fazer uma união interna. Até o próximo vídeo.